Passamos, então, agora à ordem do dia. Solicito ao secretário Rogério Timóteo que faça a leitura dos processos constantes. Primeiro processo, discussão única do processo 030/2016, projeto de lei número 009/2016, autoriza o Poder Executivo Municipal a cancelar os juros, multa moratória e correção monetária dos débitos decorrentes de infração às posturas municipais, nas condições que especifica. Autoria, Prefeito Municipal Hamilton Ribeiro Mota. Aliás, Prefeito Municipal em exercício, Adel Charaf Edini. O processo está em discussão. Boa tarde, senhor presidente, nobre secretária, secretário, vereadores e vereadora. Quero cumprimentar aqui o público presente, cumprimentar nossos internautas, telespectadores, todos os funcionários dessa casa. Eu venho defender esse projeto na condição de líder do governo, um projeto que visa beneficiar uma parcela da população. E é um projeto muito simples, mas com nomenclaturas muito técnicas. E aí o cidadão comum, ele não é obrigado a saber. Nós sim, vereadores, temos a obrigação de conhecer isso para poder analisar com muita coerência e votar. No meu caso aqui, eu já externo o meu voto favorável, obviamente, porque tudo que venha beneficiar a população está ao encontro daquilo que eu anseio como justo, desde o momento que eu me prontifiquei a sair como candidato, que venci uma eleição. Então, nesse projeto, o prefeito vem cancelar dívidas, multas, juros e correção monetária de algumas questões que, no meu ponto de vista, não deveriam ter sido cobradas. É o que a gente chama de dívida podre. É uma dívida que ela não se sustenta. Se ela for levada ao judiciário, ela não se sustenta, porque o direito está, nesse momento, com o particular, com o munícipe, e não com a prefeitura. E eu quero abrir um parênteses aqui, senhor presidente, porque quando eu fui convidado para ser procurador dessa cidade em 2001, pelo então prefeito Marco Aurélio, eu cheguei numa sala e tinha aproximadamente 2.000, 2.300 processos, todos empilhados. E eu olhei aquilo, falei, gente, o que é isso? Ó, isso aí é rolo, ninguém mexe, ninguém teve coragem ainda de assinar nada. E em 2001 era mais dificultoso ainda para ter coragem de tomar uma decisão, porque naquele ano entrou em vigor a Lei de Responsabilidade Fiscal, que no seu artigo 14 falava de renúncia de receita. Então, cada profissional que se atrevesse, que tivesse coragem, melhor, de mexer naqueles processos, uma decisão errada poderia recair para o próprio profissional. Mas aí são decisões que a gente toma na vida. Eu decidi resolver aquilo. E talvez aquele foi o pontapé inicial na minha trajetória, para que eu pudesse estar hoje aqui falando na condição de vereador. Porque eu resolvi os 2.000 e poucos processos. Comecei a analisar caso a caso, mas eu vi, depois de um mês, que talvez um mesmo parecer pudesse resolver todos, com uma pequena adequação. E naqueles casos, talvez a maioria, falava de taxa de publicidade. Então, eu tenho um comércio hoje, eu tenho a publicidade, eu tenho que pagar, está na lei, é justo. Mas, por uma dificuldade, o proprietário fechava o comércio, dava baixa na Receita Federal, e a prefeitura, e aí por uma falha, por uma omissão, não encaminhava os fiscais para verificar se aquele comércio estava
em funcionamento e lançava a taxa de publicidade. Ou seja, lançava de forma errada, porque a finalidade daquela publicidade era divulgar o comércio, então é justo que o poder público cobre por isso. E eu estou fazendo essa analogia porque nesse caso não é diferente. Nós estamos falando de situações de moradores que às vezes moram em um local que tem uma área pública que somente a eles interessava. E o instituto que a gente utiliza, nesse caso, é a investidura. Então, eu tenho um terreno na frente, eu não consigo entrar na frente da minha casa, na frente está um terreno público, um pedaço, alguma coisa nesse sentido. A transação que se faz com a prefeitura é através da investidura. Com isso, essa área pública se transforma em particular. Só que nós temos que pegar a data da investidura. Se a investidura se deu, vamos supor aqui, vamos ilustrar os casos aqui. Se essa investidura se deu em 2010, por exemplo, como que a prefeitura, a partir de 2010, quando ela já fez essa negociação com o particular, e ela não é mais a proprietária, e a partir daquele momento está tudo resolvido sobre aquela área, como que ela vai permanecer com correção monetária devido a uma multa que foi aplicada no passado? Isso não se sustenta. Então, por isso, senhor presidente, eu sei que o senhor acompanha vários casos também, quero aqui dar os parabéns pelo trabalho que o senhor vem realizando, quero dar os parabéns porque eu sei que tem moradores aqui nessa situação. É uma quarta-feira, muitos talvez se ausentaram do trabalho para hoje estarem aqui, mas é com a força de vocês, confiando no nosso trabalho, que a gente consegue chegar num denominador, num bem comum. Então, parabéns, presidente, parabéns aos moradores. Muitos ainda não sabem que estão enquadrados nessa situação, porque a legislação, ela é genérica, ela não é para um caso específico, ela não fala de um bairro A, B ou C. Então, eu coloco o meu gabinete à disposição de quem quiser, para explicar essa lei, que eu espero que se transforme em lei, e a gente adote os caminhos necessários junto ao poder público para solucionar e se fazer justiça. Assim, encerro minha fala e peço votos favoráveis a todos os vereadores e vereadoras. Muito obrigado, uma boa tarde. O processo continua em discussão. Bom, falar. Senhor presidente, eu quero aqui contribuir também com esse processo, tá? E registrar aqui também que foi citado aqui pelo nobre vereador Hernani, a questão um tema até que ele usou bem, a dívida podre, né? Então, perceba o seguinte, que é lógico que esse é um processo, tá? Onde nós vamos encaminhar o nosso voto favorável, porém, dívida podre, geralmente, a gente faz o quê? A gente apodreceu, né? Quer dizer, vamos dizer assim, joga no lixo, tá? E agora eu encaminhei também aqui o quê? A questão de dar isenção também não só em dívida podre, mas em dívida atual, que iria favorecer muito a população da nossa cidade. Porque a questão, por exemplo, do IPTU. Tá? Eu encaminhei uma indicação para o prefeito para que ele pudesse fazer o quê? Para que ele pudesse tirar os 5% de multa, tá? nos IPTUs atrasados, porque o IPTU sofreu um reajuste muito alto, a gente sabe disso, as famílias estão sofrendo até o dia de hoje, e isso influenciou diretamente na mesa da família, tá? Na compra do mês. Tem pessoas, por exemplo, que não estão conseguindo fazer mais compra do mês, está fazendo compra, né, semanal, ali picadinho e tal, porque está o quê? A situação está difícil. Então, eu pedi o quê? Que tirasse os 5% de multa e tirasse também o 1% de juros ao mês, com relação à cobrança do IPTU. E que fosse dividido em 100 vezes também.
para que a população pudesse o quê? Ter o acesso a esse tipo de pagamento. Então, é lógico que esse projeto que está vindo aqui nessa casa hoje é um projeto bom, tá? Mas favorece poucas pessoas, vamos dizer assim, que também merecem a isenção, não tenha nem dúvida. Mas eu quero registrar aqui a respeito do quê? Dessa questão do IPTU, que tanto assolou a família, tá? Então, eu espero que o prefeito da cidade ainda possa rever essa situação, porque quem deve, quer seja qualquer tipo de taxa, de tarifa, de carnê, enfim, quem deve e tem a consciência plena, a consciência de honestidade, atrapalha todinho o processo de uma vida, de repente, dentro da família. O marido começa a brigar com a esposa começa a brigar com o marido, os filhos ali já começam a não se entender. Por quê? Porque falta sossego dentro do lar. E muita gente hoje está nessa situação por conta de não conseguir pagar as suas dívidas com a prefeitura, que as porcentagens de aumento dentro dessas dívidas aumentaram demais, assolaram as famílias. Então, nada mais do que justo esse processo ser aprovado aqui nessa casa, mas que também não esqueçam das outras isenções. Então, fica registrado aqui nessa casa essa contribuição nesse projeto. O processo está em discussão. Eu quero, nesse momento, cumprimentar nossos queridos internautas, telespectadores, que estão assistindo a essa sessão ordinária, vereadores presentes no plenário e ao público presente nas galerias. Na verdade, Arildo, presidente, eu só fiz questão de fazer uso da palavra e defender esse projeto, porque realmente é um projeto muito importante, né, para o povo da nossa cidade, principalmente aqueles inadimplentes que devem, né, ao município taxas, impostos, enfim, aquela coisa toda. E, na verdade, a mensagem que está aqui, eu vou fazer uma leitura para que quem está assistindo essa sessão entenda realmente o que esse projeto representa em termos de mensagem aos nossos munícipes. Esse projeto de lei visa autorizar o Executivo Municipal a cancelar os juros, multa moratória e correção monetária dos débitos decorrentes de infração às posturas municipais por invasão de área pública. Poderão ser dispensados da incidência de multa, juros e correção monetária dos débitos inscritos ou não em dívida ativa e também aqueles eventualmente objeto de cobrança judicial. Entretanto, esse cancelamento somente será possível para aqueles casos de posterior lei autorizativa de alienação por meio de investidura, cuja área tenha sido objeto do auto de infração e imposição de multa. Assim, essa proposta de cancelamento concede uma oportunidade ao munícipe inadimplente, que já obteve autorização de investidura da área invadida, de regularizar a sua situação perante a Prefeitura, mediante forma excepcional de pagamento da multa em atraso, com quitação somente do principal, sem a incidência do acréscimos de multa, juros e correção, ou mesmo de ser ressarcido de eventuais pagamentos já realizados. Tais acréscimos aplicados ao longo do tempo tornam o pagamento de multa inviável financeiramente, especialmente após a autorização de alienação das áreas públicas invadidas por meio de investidura, com o dever de pagamento pelas respectivas áreas. A investidura de área pública é realizada para fins de regularização da situação da invasão, quando se mostra viável a alienação após estudos das secretarias competentes. Na verdade, o que esse projeto acaba se fazendo uma propositura de irmandade para que a coisa caminha, e que não cita aqui na mensagem, mas é a seguinte: é a Fundação Prolar,
Porque quando você fala em alienação de áreas públicas, não é verdade? São áreas que foram invadidas, áreas que foram assentadas ao longo dos anos e hoje está de forma irregular. Então, essa propositura aqui, que isenta o cidadão das multas, juros e impostos, né, pela alienação de área pública, facilita, através das leis estaduais, que é o Estatuto da Cidade, a lei Cidade Legal, enfim, para que essas áreas sejam regularizadas pela Fundação Prolar. Então, eu quero aqui parabenizar essa iniciativa do governo, tá? E com toda certeza eu vou votar favorável. Obrigado. O processo continua em discussão. Vai. Bom, na verdade, eu só quero agradecer até a explanação que o vereador Hernani fez muito bem, sendo ele o líder do governo. Lógico que cabe a ele fazer a defesa desse projeto, mas eu não posso me furtar aqui de tecer alguns comentários, tendo em vista que eu fiz parte de um processo já desde 2002, e aqui até agradeço a presença dos moradores, familiares, amigos lá de São Silvestre. Obrigado pela presença de vocês. Essa também é uma luta de vocês. Sabe que não foi fácil. Desde o momento que vocês foram autuados lá pelos fiscais, e naquele momento, talvez até com uma certa razão, mas depois vocês procuraram o caminho certo, e o que houve, na verdade, foi exatamente o que o vereador Hernani colocou. Foi um desencontro de informações, onde a prefeitura, no momento onde deveria cessar o processamento, né, dos juros, multas e correções, ela assim não o fez. Desta forma, tornou-se inviável o processo de investidura que, naquele momento, foi proposto por todos os moradores lá da rua Edmil Santana. E eu, tendo conhecimento, não poderia ficar, logicamente, ausente desse processo, porque eu sentia que ali estava acontecendo uma grande injustiça. Primeiro porque vocês se prontificaram a comprar uma área que, por de direito, era da prefeitura, que deveria ter feito uma benfeitoria, que acabou não acontecendo, né? Ali deveria ser um cul-de-sac, a gente chama de retorno de carros, né, de veículos em rua sem saída. A prefeitura alterou o projeto sem comunicar aos moradores, deixando uma área que praticamente impedia o acesso dos moradores às suas residências. E, logicamente, cada um buscando ali fazer a sua benfeitoria, sem perceber que aquilo ali infringia o código de postura. Naquele momento, o fiscal foi, autuou e, logicamente, isso acabou gerando uma multa. O que não poderia continuar era sendo cobrado juros e multas, correção monetária, que são valores altíssimos, que acabaram ficando até mais caro que o próprio terreno que eles compraram. Ou seja, esse processo começou em 2002, só foi concluído, se eu não estiver enganado, Tchonzinho, em 2013, 2014. Então, foram quase 12 anos para a prefeitura concluir o processo, sendo que eles já tinham feito o pedido. Então, não é justo que fosse cobrado juros, multas e correção monetária daquele período em diante, até porque o atraso foi da administração e não dos moradores. Nesse sentido, a única forma encontrada foi uma lei específica, que acredito eu que possa também estar beneficiando outros moradores da cidade que possam também estar nessas condições. Então, logicamente, aqui está um grupo que vai ser beneficiado por essa lei, porém, acredito que, assim, da mesma forma, coloco o nosso gabinete aí para estar orientando os munícipes que puderem estar se enquadrando nesta lei. Então, não quero perder a oportunidade também de parabenizar aí na pessoa do Tchonzinho, né, o Tail, não está aqui presente, e os demais aí familiares que tiveram empenhados nessa luta. Valeu a pena vocês correrem atrás, né? Espero que os vereadores aqui, logicamente, votem favorável a esse projeto para que vocês possam receber a justiça, né? Ou seja, não pagar por uma coisa que já é de vocês, tá certo? Então, eu encerro a minha fala aqui nesse sentido. O processo continua em discussão. Senhor presidente, quero fazer minha colocação daqui mesmo, coisa rápida, mas tudo aquilo que a prefeitura realiza
para benefício dos moradores e principalmente desses moradores que fizeram aí essa luta, mesmo com todo esse tempo, toda essa demora. Eu creio que os moradores principalmente daquela região ali, serão beneficiados e eles ficarão contentes com essa ação realizada pela Prefeitura através desse projeto que acredito eu que será aprovado hoje aí por unanimidade. Então, eu acho que é importante essa ação e esse projeto que será votado e, com certeza, não só esses moradores, mas outras situações poderão ser realizadas de maneira e de forma diferente. Processo continua em discussão. Senhor presidente, eu acho que a defesa do Hernani, do vereador Hernani, ela foi perfeita, falando desta possibilidade que a Prefeitura tem de resolver algumas situações, e para isso a gente muitas vezes precisa do funcionário que pegue isso para fazer mesmo. Então, deixar aqui todo o reconhecimento ao servidor público, que acaba reconhecendo que existe alguns entraves e que, se não pegar para fazer, esses entraves, então, não serão resolvidos. A sua explicação, você diz, do presidente da Câmara, disse exatamente que é um caso específico, né, do pessoal ali que moram na Vila Garcia, um problema que nós já conhecíamos, que demorou muito, mas que tem que ser solucionado. Quer dizer, então, quero parabenizar a comunidade que não desistiu de lutar por aquilo que é pertinente, que é um direito deles, e dizer que é um momento de celebrar, porque quando você sabe que a sua luta resultou na conquista, isso é para celebrar. Então, parabenizar toda aquela comunidade, ao governo. Houve um questionamento em relação, juridicamente, em relação ao período eleitoral, quer dizer, ao ano eleitoral que nós estamos, que o prefeito não podia fazer isso. No entanto, eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida de que é preciso fazer justiça no momento que tem que se fazer justiça. Se a justiça tem que ser feita agora, é agora que ela tem que ser feita. Então, dei o parecer pelo encaminhamento, eu e a vereadora Ana Lino demos o parecer pelo encaminhamento, somos favoráveis a esse projeto. E se alguém tiver que responder alguma coisa, é a responsabilidade do prefeito. Então, não acho que isso vá ocorrer, porque ninguém está aqui isentando ninguém, dando nenhuma regalia a ninguém, mas está cumprindo uma legislação que demorou a vir para esse plenário, uma justiça que demorou a vir, mas que veio. Então, é momento de celebrar, somos favoráveis a esse projeto, vamos agradecer à comunidade que nunca desistiu e agradecer também ao prefeito de ter mandado esse projeto de lei para que a gente pudesse, mais uma vez, como em diversos casos de desafetação diária, para que nós tivéssemos a oportunidade de fazer essa justiça. Senhor presidente, eu sempre defendo, um governo que seja participativo, democrático, que é aquele governo que conversa com a comunidade, que escuta a comunidade. Ninguém pode se intitular sendo o dono da verdade. Todo mundo é passivo de cometer erros e falhas. E é gratificante, eu até parabenizo o prefeito nessa postura, de perceber que cometeu erro. Então, corrigir falhas e erros faz parte de um governo, porque ele não é o dono da verdade. Foi detectado? Foi. Está prejudicando uma comunidade? Está. Então, é natural que se mande esse projeto para poder corrigir esse erro. E, é claro, parabéns pela toda a comunidade, os presentes que estão aqui, justamente porque lutaram todos esses anos
para justamente chegar onde está chegando hoje, que é a correção desse erro. Parabéns a vocês, porque é importante lutar sempre por aquilo que tem direito. E nós temos direito. Ninguém é o dono da verdade, nem o prefeito, nem ninguém. E é democrático a discussão. É sempre importante discutir com a comunidade. Então, eu parabenizo o prefeito por mandar esse projeto, por atender e corrigir, né, essa falha, esse erro. O processo continua em discussão. Bom, não havendo mais quem queira discutir o projeto, passamos para a votação na forma regimental. Vereadora Analina. Então, quero dar os parabéns ao prefeito por ter tido, apesar de muitos anos para vocês, 12 anos, o negócio é sério, né? Porque 12 anos de um erro, mas também agora reconhecendo que esse projeto vindo para nós aqui, nós estamos autorizando o prefeito a cancelar juros e multas. Isso é importante, apesar todo esse tempo. Mas o tempo aí não conta porque vai ser cancelado, então não tem problema nenhum. E também aqui, né, o presidente, não tem tempo, não tem prazo. Então, outros outros proprietários, né, teremos que divulgar isso aqui, porque poderão, por essa lei, também se beneficiar dessa multa, desse cancelamento de juros e multas. Apesar da demora, mas está tudo bem, chegou, tudo que é bom assim, chega em boa hora. Vocês estão de parabéns por não ter desistido nesses 12 anos, né? O Arildo estava me contando aqui a história mais em particular, e outros proprietários da cidade que caem nessa situação. Isso é muito legal. Estamos dando, né, autorizando o prefeito a cancelar isso. Isso é ótimo. Então, meu voto é favorável. Vereador Valmir Meia Lua. Eu quero dizer a vocês, moradores, que naquela época não tinha que fazer o asfalto, várias pessoas do Parque Meia Lua também estão com esse problema também. Então, em vez de favorecer os 2 distritos da cidade de Jacareí, vai favorecer também toda a nossa população que errou na época, de fazer isso aí. Então, tem várias coisas no meu gabinete que nós entramos na prefeitura, e esse projeto, eu acredito que agora vai dar certo para eles. Então, quando é bom para o povo, eu voto favorável. Então, meu voto é favorável, enquanto ele achar melhor. 1, 2, 3 vezes. Meu voto é favorável. Vereador Edgar Sasaki. Favorável. Vereador Edinho Guedes. Favorável. Vereador Fernando da Ótica. Senhor presidente, eu não vejo isso como justiça, não, viu? Não vejo como justiça. Porque se fosse justiça, teria que ver isso lá atrás, já que as famílias estão sofrendo. É como eu falei, isso fica na cabeça da pessoa. O que vai acontecer? Poxa vida, aquela tensão, temos que resolver e tal. Mas eu quero, logicamente, encaminhar o meu voto favorável, porque resolveu o problema. A prefeitura assumiu o erro, viu que, né, pressionou muitas famílias, então, e chama atenção também, viu? Não sou contrário, não sou favorável ao projeto. Mas é curioso, né? Ano de eleição, né? Entendeu? Então, uma coisa que a gente também tem que se atentar para isso. Mas eu tenho certeza que a população está enxergando todas essas coisas. Quero encaminhar meu voto favorável. Vereador Hernando Barreto. Senhor presidente, também sou favorável, até porque é uma ação, é uma atitude do prefeito, validada aqui pelos vereadores, que vem beneficiar a população, e ela realmente está contemplada na legislação em vigor. Então, sou favorável. Vereador Itamar Alves. Eu sou favorável a esse projeto, porque ele tem uma importância muito grande, além de tudo, é um projeto extremamente social. Por isso, eu voto favorável. Vereador José Francisco. Favorável. Vereador Maurício Raca. Eu só quero fazer um lembrete, bem lembrado pelo Fernando também. Por que demorar 12 anos? Por que 12 anos? O prefeito ele tem a prerrogativa de mandar o projeto para a Câmara e a Câmara aprovar. Isso, então, durante todos esses anos,
gerou realmente uma pressão psicológica nas pessoas, aquela indefinição, aquela indecisão. Será que vai resolver? Será que não vai? Eu só não entendo porque tudo para esse governo é difícil. Tudo é difícil. Eles colocam obstáculo em tudo, sendo que o prefeito pode fazer no dia. Manda o jurídico dele, faz no dia, detectou o erro, detectou. Faz o projeto, manda para a Câmara. Presidente daqui da Câmara, tudo junto, tudo lá do prefeito. Resolve isso em 1 semana, 10 dias. É impressionante. Mas, antes tarde do que nunca, né? Antes tarde do que nunca, graças a Deus. Parabéns, principalmente a vocês pela luta. Meu voto é favorável. Vereador Paulinho do Esporte. Favorável. Vereador Rogério Timóteo, que sou eu. Eu gostaria de parabenizar a luta desses moradores e dizer o seguinte: aqui no artigo 3º, que é interessante, aqui eu vejo justiça. Aqui eu vejo a justiça sendo feita para cada um de vocês. Porque aqui fala que poderão ser devolvidas as quantias eventualmente pagas a título de juros, multa e correção, na mesma condições previstas no artigo 1º desta lei, respeitados prazos prescricionais. Então, se vocês pagaram um valor, isso pode ser ressarcido, de acordo com o projeto aqui. Isso que é interessante. Então, foi pago um valor, tem que se analisar muito bem isso, porque esse valor retorna para vocês, e isso vocês devem ficar de olho, porque aí sim eu vejo a justiça, presidente, sendo feita para esses moradores. Observe bem esse artigo para correr atrás dos direitos. Eu sou favorável. Vereadora Rose Gaspar. Eu já justifiquei o voto favorável, mas só queria lembrar, assim, que nesse caso específico da Vila Garcia, o Arildo me disse que só teve uma pessoa que pagou, que foi o Tail. Então, Tail, você tem garantido na lei a restituição daquilo que você pagou com juros. Parabéns à comunidade, é óbvio que demorou, a gente tem outras leis que demoram a chegar no Legislativo para que a gente aprove, a gente tem obras que a gente não consegue no tempo que a população precisa e necessita. Por exemplo, nós temos essa obra parada do fórum há tanto tempo, mas quando a gente consegue, que bom, vamos celebrar, porque conseguiu em virtude da luta que houve. Sou favorável ao projeto de lei. Projeto de lei número 09 de 2016, que autoriza o Executivo Municipal cancelar juros, multas, moratória e correção monetária dos débitos decorrentes de infração às posturas municipais nas condições que especifica, de autoria do prefeito municipal em exercício Adel Charaf Edini, foi aprovado por 12 votos. Só lembrando que eu não voto porque o presidente só vota em caso de empate, tá certo? Então, parabéns a vocês aí.